Bom dia, pessoal. Vamos lá para o nosso cafezinho de hoje. Dia que o Senhor preparou para nós, não é mesmo? Para podermos viver de acordo com a tua santa e perfeita vontade. Nós encerramos aí o capítulo 21 de 1 Samuel, observando que o medo levou a Davi a se fingir de louco para salvar a sua vida. E por esta causa o rei Aques não tomou uma medida mais drástica contra Davi, apenas ignorou ele como um louco. Entendo que ao tomar essa atitude ficou manifesta não só o temor, mas a humilhação diante de seu inimigo. E ele só se livrou por causa da ação de Deus na sua vida, o livrando da morte, dando entendimento da insanidade dele ao rei Aques. Ao se sentir seguro, Davi ele resolve fugir daquele local. É o que vamos ver aí nos versos 1 a 5 do capítulo 22. O verso 1 nos diz: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isto, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Davi ele sai de Gate e se refugia na caverna de Adulão. O nome Adulão significa refúgio e ficava a cerca de 19 quilômetros a sudoeste de Belém. Historiadores afirmam que este local se tornou o quartel-general de Davi por um bom período, e que neste local, inspirado pelo Espírito Santo, ele até chegou a compor o Salmo 57. Continua o verso afirmando que a família de Davi, sabendo que ele está onde ele estava, foi para ter com ele. À primeira vista, nós podemos entender que a família de Davi ficou preocupada com o que estava acontecendo com ele e quis ir para estar com ele e ajudar em alguma coisa, o que não está errado. Mas se observarmos os fatos passados da perseguição de Saul, podemos entender também que a família tinha receio das ações de Saul contra eles, para atingir indiretamente a Davi. Saul poderia prendê-los para obrigar a Davi a se entregar ou até matá-los. Mas não só os seus familiares, mas nós vemos no verso 2, afirma que outras pessoas se juntaram a ele. Observe, ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Alguns historiadores afirmam que estes homens eram os excluídos de Israel, e entendo que eram homens que tinham um certo afeto por Davi e estavam ali se afastando de Saul. Falo isso porque Saul passou a perseguir não só a Davi, mas também os seus aliados. Agora, Davi estava ali com seus familiares e diz o texto com mais 400 homens, um pequeno exército, podendo então exercer seus dons de liderança. Mais à frente veremos que este exército cresceu com a adesão de mais homens. Observando esta situação de Davi e seu povo, se escondendo na caverna, acuado, traça um paralelo com os escolhidos de Deus para proclamar o seu evangelho. No nosso país, ainda nós temos um pouco de liberdade, para falar, para cultuar livremente o nosso Deus, o que em determinados locais isso não é permitido. E os cristãos sofrem com essa perseguição, iniciada não só recentemente, mas lá nos tempos de Atos, Atos dos Apóstolos, há 2000 anos atrás, mas que se estende até a atualidade. Além de acuados, os cristãos às vezes se sentem até rejeitados pelas pessoas. Vemos agora no verso 3 que Davi resolve levar os seus pais já avançados de idade para Mispa de Moabe. Diz assim: dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei: deixa estar meu pai e a minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer por mim. A estratégia de Davi era deixar seus pais fora do território controlado por Saul. E o local escolhido tinha uma característica que favorecia, pois era a terra natal de Ruth, a avó moabita de Jessé, pai de Davi. Certamente seria uma preocupação a menos para ele. Isto também passa pelo nosso coração e nas nossas decisões, a respeito de nossos filhos, nossos entes queridos. A dinâmica atual em que os pais, na maioria, têm que deixar os seus lares para o trabalho,
esta preocupação sempre surge e ficamos mais descansados quando temos em quem podemos confiar. Como dissemos, seria uma preocupação a menos para Davi, mas na parte final do verso, vemos que a atenção de Davi estava voltada também para os desígnios de Deus para a sua vida. O que estava ao seu alcance, ele providenciou. Agora, as demais, das quais ele não tinha controle, cabia-lhe esperar na providência de Deus para a sua vida. Ele poderia pensar: agora que meus pais estão seguros, posso traçar planos para reprimir ou avançar contra as investidas de Saul. Mas não é isso que ele faz. Mais uma vez ele se coloca na total dependência de Deus. Já vimos anteriormente que Mispa era um local alto, no Alto Planalto, localizado a leste do Mar Morto, conhecido como Torre de Vigia, e é ali que Davi passa a se refugiar, como afirma o verso 4. Trouxe-os perante o rei Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve naquele lugar seguro. Não há uma afirmação de quanto tempo Davi permaneceu ali naquele local. Mas, como Davi tinha se colocado na dependência do Senhor e aguardando a resposta, nós vemos no verso 5 a resposta de Deus para a vida dele. Observe. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Através do profeta Gade, Deus diz a Davi: basta, não quero você escondido aí. Não foi para isso que eu te ungi. Você é meu escolhido para reinar e não é para ser rei aí neste local. Vai para Judá. O comentarista MacArthur afirma que, assim como Samuel foi usado para ajudar e aconselhar a Saul, Deus usa o profeta Gade para ajudar e aconselhar a Davi na sua caminhada, sendo chamado de vidente de Davi. E é assim que Deus age nas nossas vidas. Por mais que podemos pensar ser autossuficientes e entendedores de todas as coisas, sempre haverá necessidade de buscarmos outros recursos para a nossa tomada de decisão, seja nos livros, buscando a ajuda dos estudiosos ou de pessoas que tenham mais conhecimento. E às vezes, este conhecimento não vem só da parte intelectual, mas da experiência de vida que as pessoas têm. Como sempre, disposto a obedecer, Davi sai daquele local e vai se refugiar no bosque de Herete, que era uma floresta na região montanhosa de Judá. Este local, apesar de ser um local remoto e perigoso, passou a ser um local de refúgio para Davi e seus homens. O que podemos aprender com Davi nesta passagem? Além da dependência de Deus, que é notória na vida de Davi e que deve ser o nosso alvo nas adversidades da vida, temos que buscar nos desvencilhar de tudo o que possa nos atrapalhar nas nossas decisões, principalmente quando se trata de nossos entes queridos, que na maioria das vezes não têm culpa daquilo que nos sobrevém e não merecem passar pelos mesmos sofrimentos ou angústia que passamos. Não estou dizendo aqui que você deve se fechar e não expor o problema. Isso deve ser feito apenas para que eles tenham conhecimento e possam até entender e te ajudar. Quando agimos dessa forma, nós demonstramos carinho e cuidado com as pessoas mais chegadas. Nós vemos ainda que Davi se dispôs a sair da sua zona de conforto, ou seja, onde ele se sentia seguro, para tão somente obedecer a Deus. E é isto que o Senhor também requer de todos nós. Nós nos dispomos a servir, mesmo que tenhamos de sair da nossa zona de conforto, e confiados nele, porque certamente ao sairmos da nossa zona de conforto, ele terá um caminho melhor para nós. E que Deus nos abençoe, para que nós possamos saber tomar as decisões corretas na nossa vida, buscar servir ao Senhor na dependência dele, e que a graça dele esteja sempre conosco. Amém? Que Deus nos abençoe e que você tenha uma semana graciosa e abençoada na presença do nosso Deus. Preparando aqui um cafezinho para a gente tomar junto, e que Deus esteja com você e com a sua família. Até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Tchau, pessoal.